Olá, eu sou o Carlão Almeida e esse é o seu podcast No Caminho. E a palavra de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 24, verso de número 14. Diz a palavra do Senhor: porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é deste modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Hoje, nesse 10º episódio, eu tenho por intenção explicar o porquê que o nosso podcast se chama No Caminho. E para contextualizar um pouquinho disso, eu quero colocar um pouquinho de história, um pouquinho do que estava acontecendo quando vemos esse texto de Atos no capítulo 24, do verso 14. O apóstolo Paulo, durante muitos anos, foi um perseguidor da igreja e depois de um encontro real com Cristo, ele passa a ser um dos mais fervorosos defensores da fé e defensores da verdade e da palavra, do que estava contido na palavra do Senhor. E essa defesa ferrenha pelos princípios que traziam a palavra do Senhor em muitos momentos incomodavam algumas castas da sociedade, tanto de irmãos, daqueles que estavam congregando com Paulo, quanto de autoridades governamentais, pois a defesa dos princípios contidos na palavra do Senhor incomodavam a forma como viviam os religiosos da época e, de certa forma, conscientizava os homens e mulheres da região, atrapalhando, entre aspas, a forma de governo apresentada pelos romanos, que eram os dominantes naquele período. Por esse tipo de defesa, Paulo então foi preso pelos seus irmãos que queriam julgá-lo pela lei judaica no momento, e a condenação seria de apedrejamento e morte. Porém, os comandantes daquela época eram os romanos, e o comandante do exército, Lísias, impediu que ele fosse morto pelos próprios irmãos e os ordenou a levar até Félix, que era o governador ali daquela época. Diante de Félix, Paulo foi acusado pelo sacerdote, acompanhado do advogado Tértulo, e a acusação está descrita no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, no verso 5. Nós achamos de fato que este homem é uma peste. Ele provoca desordem entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do caminho. E diante do governador e das acusações dos irmãos e do advogado, Paulo se defende, e a base da defesa está no nosso texto base de Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 14. Porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é deste modo que eu sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Como podemos notar na contextualização dessa história vivida por Paulo, por defender os princípios da palavra do Senhor, Paulo incomodava tanto aos religiosos que vivem naquele momento usurpando a religião, buscando ter na religião uma forma de obter dinheiro e obter privilégios, quanto incomodava os governantes daquela região, pois incutia nas pessoas princípios que impediam os movimentos de corrupção e roubo que estavam acontecendo naquele momento. Quando nós pensamos neste nome para o nosso podcast, o nome No Caminho, é porque nós queremos, assim como Paulo, defender e colocar em primeiro lugar os princípios da palavra do Senhor, pois assim como Paulo, nós cremos naquilo que está escrito e cremos que isso pode fazer diferença na vida das pessoas, impedindo tanto os privilégios religiosos quanto os privilégios governamentais dentro da sociedade. E é por isso
que nós criamos esse podcast para divulgar a palavra do Senhor e colocar a palavra do Senhor no seu devido lugar, que é no meio da sociedade, trazendo princípios que possam diferenciar a vida das pessoas, impedindo privilégios de religiosos e incutindo no seio da sociedade princípios que podem modificar todo o comportamento de uma nação. E por isso, eu convoco você que se identifica com essas premissas do nosso podcast de defesa da palavra do Senhor, de forma a impedir privilégios de religiosos e de forma a incutir na sociedade novos parâmetros e princípios que farão com que a nossa sociedade se transforme, que faça parte dessa família e que acompanhe a cada episódio e espalhe esses princípios por todos os seus amigos, e os seus amigos espalhem para outros amigos, e em pouco tempo, em nome do Senhor Jesus, nós da família No Caminho, eu e você que está ouvindo esse podcast, espalharemos os princípios do Senhor e vamos juntos, unidos, impedir os privilégios dos falsos religiosos e dos governantes que oprimem essa nação, incutindo em cada cidadão, princípios de amor, generosidade, elevando a autoestima e glorificando o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.